Família, eu quero conversar sobre milagres, mas não de uma forma muito superficial. Nós cremos em um Deus que faz milagres, amém? Hoje Ele quer fazer um milagre na sua vida. Hoje Ele quer realizar milagres neste lugar, eu creio nisso. Entretanto, ainda mais belo do que ouvir sobre um Deus que faz milagres é entender como que se dá a construção de um milagre. Qual que é a mecânica de um milagre? Como que ele vem a acontecer? Como Deus age? Como Deus faz? O porquê dos milagres? São várias nuances, vários detalhes que mudam totalmente a nossa perspectiva acerca do tema. Então, quando eu afirmo Deus quer fazer um milagre hoje na sua vida, eu quero que você abra a tua mente e você expanda um pouco a tua capacidade de raciocinar hoje. Não será raso, não será apenas um culto fruto de emoções. Eu poderia aqui dizer algumas frases bonitas de efeito para causar impacto. Você falar, nossa, olha aqui como que eu estou arrepiado, e de repente, em meio a um turbilhão de emoções, buscar então um toque de Deus e a manifestação do sobrenatural. E uau, será lindo a manifestação do sobrenatural de Deus aqui. Mas eu quero que você saia daqui com um profundo entendimento do porquê dos milagres e de como Deus age em meio aos milagres. Nós vamos fazer um pouco diferente hoje. Até por conta 6 celebrações, geralmente nós temos um estilo de palavra, um estilo de sermão mais temático, onde nós temos os pontos nos telões, né? Você sempre anota um ponto 1, ponto 2, ponto 3, e a gente fica em torno de um tema e todo um esboço bem estruturado. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Hoje você vai ter que ficar muito atento. Não permita que nada te atrapalhe. Pegue sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia aí de papel, quem não trouxe, pega o teu celular. Hoje está fácil, tem aplicativo da Bíblia gratuito em qualquer celular. Se você está sem internet, tem Wi-Fi liberado aqui também no nosso campus. Vão ter os textos, obviamente, também projetados, mas eu quero te encorajar a ler. Fica com a Bíblia aberta. Vamos construir hoje juntos aqui uma linha de raciocínio legal, importante, que vai com certeza abençoar muito a tua vida. Hoje nós vamos fazer aqui o que nós chamamos de um sermão expositivo. Nós vamos pegar um texto da palavra de Deus e versículo por versículo nós vamos entender aqui e vamos aqui expondo detalhes das Escrituras que vão saltando aos nossos olhos, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Capítulo 4, eu vou começar do verso 8. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: eu sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, na mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. E assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou então seu servo Geazi chamar a sunamita. E ela chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que poderemos fazer por você? Quer que eu interceda a você ao rei? Ou talvez ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Estou bem entre
a minha própria gente. Bom, uma mulher que nós não sabemos o nome. A Bíblia usa a região a qual ela pertencia para descrevê-la. Ela era de Sunem, a Bíblia chama de sunamita. Pouco temos informações relevantes ao seu respeito, a não ser as que o próprio texto deixa subentendido. E o que acontece aqui na vida dela é um milagre maravilhoso, impressionante. E você que já tem uma familiaridade com as Escrituras, ao começar a ler o texto, você já entendeu toda a história, você sabe onde que vai terminar isso. Você já com certeza passou por este momento das Escrituras, você já ouviu pregações sobre, e você sabe que ela vai alcançar o milagre dela. Você sabe que um milagre lindo vai acontecer na vida dela, mas mais impressionante do que saber que ela era uma mulher que alcançou um milagre é entender como esse milagre aconteceu. É entender como foi a construção dele. Para isso você precisa ter em mente alguns contextos bem importantes. Primeiro vamos entender o que era o profeta para a época. Nós estamos falando do profeta Eliseu. O profeta Eliseu que é sucessor de Elias. Lembra do Elias? Aquele que orou ao Senhor e caiu fogo do céu, foi contra os falsos profetas, mais de 900 profetas, confrontou a rainha Jezabel e o rei Acabe. Então, depois de fazer tantas coisas maravilhosas, não experimentou a morte. Foi levado por Deus numa carruagem de fogo para se encontrar com o Senhor. E quando o Senhor leva Elias, Eliseu, que é o nosso personagem de hoje, ele estava onde? Pertinho do seu líder, pertinho do seu pai espiritual Elias. E a Bíblia diz que porque Eliseu participou de todos estes momentos da vida de Elias, honrando a unção, honrando ao Deus que o chamara para ser profeta, e viu Elias subindo aos céus, veio sobre Eliseu agora a porção dobrada do espírito de Elias. O mesmo espírito que estava sobre Elias, fazendo então com que ele operasse maravilhas, prodígios, sinais, encoragem, ousadia, agora vem sobre Eliseu. E Eliseu agora assume esse manto, assume esta tarefa de profeta. Mas o profeta não era um mero porta-voz, nem tampouco só um líder religioso como um pastor. Lembre-se que no Antigo Testamento, Jesus não havia morrido e ressuscitado, nos dando livre acesso à presença do Pai. Ou seja, não era todo mundo que poderia se relacionar com Deus e falar com Deus de uma maneira muito pessoal, nem tampouco adentrar esta presença. E para isso existia antes o sumo sacerdote, e depois alguns dos profetas tomam esta posição de interlocutor, aqueles que fazem esta mediação, este lugar entre a voz de Deus e os ouvidos do povo. Então você precisa já olhar para este texto com estes olhos. Quando alguém oferecia uma oferta ao profeta, quando alguém dizia algo ao profeta, estava na verdade, de uma maneira consciente, tentando ou indo em direção também a uma oferta a Deus, a uma adoração a Deus, a um ouvido atento às instruções de Deus. Tanto que os profetas eram muito influentes na vida dos reis. Nenhum rei que queria agradar a Deus, em sã consciência, ficava longe de um profeta. Por quê? Porque o profeta, em nome de Deus, trazia instruções para a nação. E você vai olhar na história de Israel, que os reis de Israel que escolheram andar longe de Deus, a primeira coisa que eles fizeram foi se distanciar dos profetas. Foi não ouvir mais os profetas, e inclusive muitos desses reis perseguiram os profetas. É o caso de Acabe com Elias. E aí, com tudo isso em mente, você começa a entender um pouco mais quão profundo é esta história de Eliseu e da sunamita. Por quê? Eliseu
neste caminho que fazia para anunciar o reino de Deus, para cumprir os propósitos de Deus, para operar milagres, maravilhas, ele passava muito em Sunem, onde esta mulher morava. E essa mulher, ela sente no coração o desejo de alimentá-lo. E ela fala: olha, profeta, estiver passando aqui, vou fazer uma refeição para o senhor, vem, vou te alimentar. E isso começa a se tornar recorrente, aquela mulher ofertando então uma alimentação na vida do Eliseu. Chega dado momento que ela decide aumentar o nível da oferta. Ela fala: bom, você está sempre passando aqui, vamos fazer o seguinte, não é justo você ficar muitas vezes vagando de lugar para lugar, direção para direção, sem dormir direito, sem ter um lugar para ficar, um lugar para repousar, recarregar as energias, estudar. Então vamos fazer o seguinte, a Bíblia vai dizer que ela era muito rica, recurso não faltava. Ela fala com o marido e constrói um quarto na casa, um quarto só para o profeta. Ela coloca uma cama, ela coloca uma mesa para que o profeta pudesse estudar, ela deixa todo preparado para que o profeta então pudesse ter um lugar para recarregar as energias. Talvez algumas pessoas poderiam até pensar: bom, ela está sendo gentil, ela está sendo amável com alguém que ela gosta. Ou outros mais críticos poderiam até pensar: talvez essa mulher queira barganhar. Vamos lembrar quem que é o profeta? O profeta é alguém que até o rei se submete à autoridade dele. Então talvez essa mulher queira marcar pontos com um líder desse. Bom, se você olhar o texto, você vai perceber que não é muito bem por aí. Eu consigo enxergar claramente que não é uma gentileza comum. Não é uma gentileza comum. O versículo 9, ela diz: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Olhe só a profundidade do entendimento daquela mulher acerca daquele homem. Não era um viajante comum, não era uma gentileza que ela faria a qualquer viajante. Ela sabia que ao honrar aquele profeta, ela estaria honrando a quem? A Deus. Porque ela diz: ele é um santo homem de Deus. Então a primeira coisa que nós já excluímos das nossas possibilidades é que não foi uma gentileza comum. Não foi algo que ela fez como se fizesse para qualquer viajante. Ela sabia o porquê estava fazendo. Ela foi intencional. E intencional é diferente de fazer barganha. Eu vou provar para você já já, dentro do texto, que ela não está fazendo barganha, do tipo: olha, estou fazendo aqui para marcar pontos com Deus, estou fazendo aqui para conseguir algo do profeta. Não é isso. E também não é só uma gentileza, é uma semente intencional. E aqui entra uma instrução e um princípio que você precisa carregar contigo. Esse princípio é o que vai nortear toda a nossa mensagem desta noite. Que princípio é esse, pastor? Quando uma semente é lançada em terra, a terra não pode rejeitar semente. Está anotando? Anota aí. A terra não rejeita semente. A terra não pode rejeitar semente. Você já viu algum agricultor com boas sementes, boas terras, com boas condições climáticas? Ele lança a semente na terra e a terra, ela gospe a semente fora. Não quero, manda essa semente embora, não quero receber. Já viu isso acontecer? Não acontece. É uma lei espiritual. Gálatas vai dizer que aquilo que o homem plantar, isso ele também. Não existe semente que caia na terra que a terra devolva. A terra não pode devolver semente. Esse é um princípio espiritual que está por trás desta história. Aquela mulher, quando ela alimenta Eliseu, aquela mulher, quando ela constrói um quarto para Eliseu, ela está lançando uma semente, ela está ofertando a Deus através da vida do profeta. Bom, Eliseu um dia está deitado naquele quarto. O versículo em questão é o versículo 11 e 12. E de repente, deitado naquele quarto que foi dado a ele de presente, uma pergunta surge no seu interior.
será que essa mulher precisa de algo? E ele chama o seu servo Geazi. Ele chama o Geazi e fala o seguinte: Geazi, pergunta para a sunamita se ela está precisando de alguma coisa. Ela nos abençoou tanto, a gente precisa de alguma forma honrar essa mulher. E o Geazi chega para ela e pergunta: você está precisando de alguma coisa? Lembrem que o profeta era assim com o rei, era muito próximo dos comandantes do exército. Assim com um passe de mágica, rápido, o profeta podia mudar a vida daquela mulher. Uma mulher que já era rica, ficaria ainda mais, e com muita influência. O que ela diz para o profeta? O que ela diz para o profeta no versículo 13? Não quero nada, estou bem, no meio da minha própria gente. Aqui já cai por terra toda a tentativa de imputar sobre aquela mulher, colocar sobre aquela mulher um pensamento de barganha, ou de alguém que quer uma troca. Porque o profeta está oferecendo. Não é que ela sugeriu, o profeta falou: você quer alguma coisa? Eu sou amigo do rei, eu sou amigo do comandante, quer que eu vou lá? Não, estou bem no meio da minha própria gente. Bom, aqui você também tem duas formas de interpretar este próximo passo, esta próxima etapa. Alguns poderiam pensar: bom, o Eliseu só perguntou se ela queria alguma coisa porque ele estava constrangido. Esta pergunta de Eliseu pode muitas vezes parecer uma pergunta repleta de gratidão, do tipo: olha, ela fez tanto por mim, ela me abençoou tanto, esse quarto é tão importante, deixa eu abençoar ela também. Mas diante de uma resposta como essa, não, está tudo bem, o Eliseu podia ter ficado quieto, não podia? Bom, eu ofereci, eu perguntei se ela queria, eu até tentei ajudar ela, mas ela falou que está tudo bem, então de boa, deixa eu voltar a dormir, deixa eu voltar para os meus afazeres. Esse é um pensamento comum, não é? Mas vamos ver o que acontece, versículo 14. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos, seu marido já é idoso. Meus amigos, se fosse só uma questão de educação diante da resposta da mulher, o Eliseu podia ficar acomodado, mas não é isso. Eu percebo que Eliseu é tomado de uma santa inquietação. O coração dele não consegue ficar em paz. Mesmo a mulher falando: eu não quero nada, ele fica pensando, ele fica remoendo aquilo, a ponto de mais tarde ele chamar o Geazi e falar: Geazi, não é possível, essa mulher precisa de alguma coisa. Deus está falando aqui dentro, Deus está falando comigo. O que essa mulher precisa, Geazi? Eu não sei você, meu irmão, se eu sou o Geazi eu ia falar assim: mas profeta, se o senhor que é profeta não sabe, eu vou saber o que essa mulher precisa? E aqui um grande paradigma já cai entre nós. Nesta mecânica dos milagres, eu vejo muitas pessoas tentando colocar a responsabilidade dos milagres sobre líderes, sobre pessoas de relevância, de grande importância. E a mecânica dos milagres não está na expectativa do que um homem pode fazer por você, mas na expectativa do que Deus pode fazer por você. Eu vejo pessoas desesperadas pelo milagre, procurando de religião em religião, de pastor em pastor, de profeta em profeta, de irmã do coque em irmã do coque, de pregação no YouTube em pregação do YouTube. Algo para satisfazer, algo para que eles possam então alcançar o milagre. E você começa a gerar uma expectativa equivocada, como se não fosse em parte alguma responsabilidade tua a construção desse milagre, e como se este milagre dependesse da oração de alguém,
Talvez você ouviu aqui, Deus quer fazer um milagre na sua vida, você já pensou, é hoje, tomara que o pastor desça lá do púlpito, coloca óleo na mão e ora por mim, coloca a mão na minha cabeça. Eu sempre vou lá para frente, parece que os intercessores sempre passam por mim, estão nem aí para mim, parece que eu não dou sorte, oro por todo mundo e eu não recebo nenhuma mão na minha cabeça. Será que é hoje que alguém vai orar? Será que é hoje o profeta vai desenrolar o manto na minha cabeça e eu vou sair daqui com a palavra profética? Meu amigo, eu creio em palavras proféticas. Eu creio em oração com imposição de mãos. Eu creio na oração do justo, na oração da fé. Mas deixa eu te dizer algo. A expectativa certa na construção de um milagre nunca é sobre o que homens podem fazer por você, mas sempre sobre o que Deus quer fazer na tua vida. E é por isso que, mesmo sendo profeta, interlocutor, porta-voz de Deus, o Eliseu não fazia ideia do que fazer com aquela mulher. Bom, diante da pergunta, o Geazi não vê um anjo aparecendo na frente dele falando, olha, eis que te digo, Geazi, este é o problema da sunamita. Não, o Geazi faz uma conta básica de mais e menos. Ele fala, bom, ô profeta, sabe o que eu percebi? Ela não tem filho. E o marido já é de idade. Então eu acho que nem se quisesse. Vamos ser sinceros? É o filho que ela precisa. Eu não vejo o Geazi sendo tomado de uma revelação espiritual, porque tem algo que me entristece, é ver muitos cristãos, muitos profetas, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, querendo fazer da experiência sobrenatural, do milagre, da palavra profética, algo muito performático. Eis que te digo, que assim diz o Senhor, e eu só obedeço se eu ver gravetos pegando fogo e anjos coloridos voando ao redor de mim. Eu creio em experiências sobrenaturais, eu já vi muita coisa acontecendo. Eu não estou falando contra, eu estou dizendo quando a tua expectativa do coração te leva a um lugar onde Deus está dentro de uma caixinha quadrada e Ele só se manifesta da forma que você quer que Ele se manifeste. Quem disse que Deus vai se manifestar sempre do jeito que a gente quer? No caso de Eliseu e Geazi, não foi algo performático, extremamente espiritualizado, não. Geazi só percebeu e teve um discernimento. Bom, é algo que qualquer um está vendo. É normal que as pessoas queiram ter filhos. O cara já é de idade e não tem. E por ser de idade, agora que fica difícil. Então deve ser algo que ela quer. E quando ele fala isso, vem o discernimento. Vem o apontamento no coração do Eliseu. É isso. É isso. Manda chamar a sunamita. E a sunamita vem. Quando a sunamita chega, o Eliseu agora tem convicção. Ele não fica nem tentando perguntar. Ele já sabe. Deus já falou com ele. Ele já sabe o que é para ser falado. Versículo 16, olha lá. Versículo 16. Ele disse, mulher, por volta desta época, no ano que vem, você estará com filho nos braços. Por volta desta época, no ano que vem, você estará com filho nos braços. Eu te pergunto, o que você faria? Qual seria a tua reação diante de uma palavra como essa? Eu preciso novamente ir para o contexto, porque a Bíblia ela se entende dentro do seu contexto histórico, geográfico, linguístico, cultural. Você precisa entender como que funciona um texto como esse, para você poder então construir esta mecânica ou esses processos dos milagres. Bom, uma mulher não ter filhos à época era muito diferente de uma mulher não ter filhos hoje. Se hoje já é uma dor, se hoje nós já vemos muitos casais lutando para engravidar, a época era pior. Muito pior. Hoje, eu vejo muitos casais querendo solidificar suas finanças, estruturar melhor a sua vida, curtir um pouco mais, viajar, para então pensar em ter filhos. Na época não era assim. Na época os casais iam para a lua de mel já pensando em engravidar. Era inclusive motivo de orgulho para as mulheres chegar na lua de mel e engravidar nela. Mas por quê? Porque havia um contexto histórico por trás disso. O que acontece hoje? Se um marido vier a falecer, você tem seguro de vida, existem
todos os mecanismos jurídicos para que a mulher possa ficar com a herança, ficar com os bens e poder ter dignidade depois da morte do marido. É ou não é? Na época não era assim. Se o marido morresse, os bens iam para quem? Não era para a mulher, era para os filhos. E os filhos deveriam então ter agora a incumbência de cuidar da mãe, que ficou viúva, até o final da vida. E se não tivesse filho? Aí a situação era complicada. Porque se não houvesse filhos na família, aquela mulher era marginalizada. Aquela mulher não adquiria os bens do marido, ela perdia tudo. Os bens, as posses, as terras, todas iam para a nação, para o governo. A mulher não ficava com nada. A mulher ficava marginalizada, até que um resgatador, um parente mais próximo do homem, aceitasse resgatá-la. E então ela poderia ter de volta os seus bens e poderia ter um cuidado. É por isso que você vê, por exemplo, Ana. Lembra da Ana, mãe de Samuel? Lembra a Ana, mãe de Samuel, chorando: Senhor, me dá um filho, senão eu vou morrer. E aí o Eucana, que é o marido da Ana, fala assim: mas não sou eu muito mais precioso, e o meu amor por você não vale muito mais do que uma multidão de filhos? E ela continua orando ao Senhor como se dissesse não. Mas não é que ela está desprezando o marido, é como se ela dissesse: olha, hoje o teu amor por mim vale, mas se você morrer não vale de nada esse amor seu por mim. Nunca que os filhos da tua outra esposa vão cuidar de mim, eu vou ficar desprezada, marginalizada. É por isso que nesse contexto lá no Novo Testamento, a palavra de Deus vai dizer que a verdadeira religião é o quê? Cuidar de quem? Dos órfãos e das viúvas. É esse contexto. Era muito triste a vida de uma viúva sem filhos. E eu consigo enxergar nesta mulher, já que seu marido já era de idade, talvez uma tentativa de anos. Imagina, ela foi para a lua de mel, aquela tentativa: voltarei grávida. Nada. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10 anos. E agora o marido dela já velho. E agora já sem esperanças. Como que você reagiria a essa palavra profética? Pensa, algo que você quer demais, você quer muito. E aí o profeta chega: o ano que vem vai estar nos teus braços. Talvez você celebraria, talvez você gritaria e falaria: amém, profeta, vem cá que eu vou te dar um abraço, eu recebo, eu aplico fé nessa palavra. É isso que a sunamita faz? Não. Vamos ler. Você está com a Bíblia aberta aí? Fica com a Bíblia aberta, não dorme não. Vamos ver o que a mulher responde. No próprio versículo 16. Ela contestou. Ela não aplicou fé, ela contestou: não, meu Senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Não, meu Senhor, não iludas a tua serva. O que ela fez, na verdade, é o que muitas vezes eu e você fazemos. Diante de tantas frustrações em busca do milagre, a gente coloca uma pedra no assunto. Não toca nesse assunto. Não fala comigo sobre isso. Isso me deixa triste, isso me deixa magoado, isso me deixa profundamente entristecida. Ela fala: não me iludas. Ela contestou. Você consegue ver fé na expressão desta mulher? E aqui, meus irmãos, entra um tema que é uma profunda questão teológica. Eu diria uma questão teológica bem enigmática. Cabe aqui aos teólogos de plantão tentar entender o que está acontecendo aqui. Porque eu já vi muitos pastores. A pessoa vem na frente, precisa de uma cura. Aí ele ora. Aí a pessoa não é curada. Aí o que o pastor fala? Você não teve fé. Não teve fé não. Faltou fé. Deus só opera no ambiente de fé. Então faltou fé da tua parte. Volta para o teu lugar, vamos para o próximo. Aí ora para o próximo. Não, faltou fé, e ora para o próximo. E vamos lá, não me entenda mal, eu não estou descartando a fé, eu não estou diminuindo a fé. A fé é o firme fundamento, e a fé é importante. O meu problema aqui é apenas: quando você tenta usar a fé como a única ferramenta ou o único ponto na equação dos milagres. Não.
Sabe por quê? As palavras dela contestando e dizendo, não iludas a tua serva. Você consegue ver fé nessa palavra? Você consegue ver uma mulher cheia de fé acreditando que ia acontecer? É isso que você está vendo? Não, mas a Bíblia diz que no ano seguinte, quem que estava nos braços dela? O neném. O milagre aconteceu e ela não teve fé. Agora eu te pergunto, vamos lá, você que está comigo aqui, você que não dormiu ainda, você que está prestando atenção nesta palavra. Bom, milagres geralmente nós estamos acostumados a ver num ambiente de fé. O milagre muitas vezes surge num ambiente de fé, mas eu não vi fé nesta mulher. Eu te pergunto, onde que foi gerado o milagre dela? Vamos lá, você que está atento desde o início da mensagem, você que está prestando atenção nos detalhes, tudo que eu falei na introdução, onde que este milagre foi gerado? Quem topa aí se arriscar? A semente, é isso. O milagre dela foi gerado na semente, porque a terra não pode rejeitar semente. Ela semeou de forma intencional em Deus, e mesmo não tendo fé naquela palavra que o profeta deu, o profeta estava já discernindo, ei, eu preciso liberar algo para essa mulher. Por quê? Por gratidão? Não. Deus está me impulsionando a perguntar para ela o que ela precisa. Por quê? Porque tem sementes dela lançadas em terra fértil. E aí você já aprende o poder de uma semente que você lança no altar de Deus. O poder de uma oferta diante de Deus. E aqui você já é inteligente, eu não estou falando só de oferta financeira. Eu estou falando do teu tempo, eu estou falando da tua vida, eu estou falando do teu coração diante dele. Uma oferta lançada, a terra não pode rejeitar. O milagre daquela mulher nasce da oferta, nasce da semente. E sim, um ano depois o filho estava nos braços. E aqui um ponto de virada. Aqui algo impressionante começa a acontecer. Porque algumas pessoas acham que se Deus está na tua vida, você não pode passar por dificuldades. Se Deus te deu um milagre, você nunca mais vai enfrentar empecilhos. Porque Deus me deu a empresa, então a empresa sempre tem que dar certo. Porque Deus me deu um filho, então agora tudo tem que funcionar do meu jeitinho. Porque Deus me deu a família, então eu nunca vou passar por dias turbulentos na minha casa. Mentira. O próprio Jesus disse que nesse mundo nós teremos o que, igreja? Aflições. Tem muita gente que desiste no meio do processo e não vive a totalidade do milagre, porque recebe o milagre e no primeiro desafio pula fora. E aqui um ponto de virada incrível, olha o que acontece, versículos 18. Está com a tua Bíblia aberta, vamos lá, versículo 18. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava entre os ceifeiros. De repente, o menino começou a gritar, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou até a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. O menino morreu. Versículo 21. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Onde que ela colocou o menino morto? Onde que ela colocou? Qual quarto? Quarto do profeta. O que está acontecendo aqui? Uma mulher rica, o quarto dela deveria ser muito melhor do que o do profeta. O quarto do menino então, o quarto do milagre dela, com certeza era um quarto lindíssimo, mas ela leva o menino para o quarto do profeta. O que ela estava fazendo? Ela estava acessando a semente dela. Ela sabia o que gerou aquele milagre, e ela estava indo para aquele mesmo ambiente. E ela vai no quarto do profeta e deixa o menino. Isso é o quê? Um coração agora não mais amedrontado e incrédulo, mas é um coração de fé. E eu provo para você esse coração de fé que aquela mulher construiu agora. Versículo 22. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe.
Não se preocupe. Meu irmão, por mais que você seja um camarada não muito atencioso e não muito observador, se chegamos em casa, nossa esposa não está com aquela cara muito legal, cara de poucos amigos, aquele olho meio entristecido, meio borrado, como que chorou, você já sabe que tem algo acontecendo. Aí você já fica, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falhei na missão? Será que eu não dei atenção? Será que ela teve um dia difícil? Agora, meus irmãos, eu não estou falando de um dia difícil, eu estou falando de um filho que morreu. Meus amigos, era para Israel toda estar sabendo do que aconteceu, só com o grito dela. Imagina você, mãe, pegando teu filho morto nos braços. Era para ela ter gritado, era para ela ter anunciado, era para o marido estar sabendo. Aquela mulher, ela está tão plena que o marido não percebe o que está acontecendo. Ela só fala: ei, arruma um jumento, fala para os servos arrumarem ele, selarem ele para mim, que eu vou me encontrar com o profeta. Mas você vai para onde? Hoje não é nem sábado para fazer adoração. Eu preciso ir lá. Mas o que está acontecendo? Não se preocupe. Não se preocupe. Olha a fé dessa mulher. Parece com a mulher que há pouco tempo não creu na palavra. Olha que informação para mim e para você. Um milagre que não te aproxima mais de Deus e não fortalece a tua fé não é milagre. Um milagre que te afasta de Deus pode até ser um milagre que você está, por conta do teu coração, usufruindo da maneira errada dele. Quantas pessoas eu já vi orando: Deus me dá uma empresa, Deus me dá uma empresa, Deus me dá um novo emprego, Deus me dá uma promoção, Deus me faz passar num concurso público, Deus me faz passar naquela faculdade. Aí a mesma empresa, a mesma faculdade, o mesmo emprego que ele pediu tanto para Deus é o que está afastando ele dos caminhos do Senhor agora. Pediu tanto um filho para Deus, vinha aqui no altar e clamava e chorava junto com o marido com a esposa, a gente colocava as mãos, orava, intercedia, e de repente vem o milagre. Daqui a pouco: mas cadê? Não estou vendo mais, não aparecem mais. Por quê? Não, porque agora não dá mais para eu ir, não dá mais para eu estar em comunhão, não dá mais para eu adorar a Jesus em família. Por quê? Porque é o meu filho, porque é o horário dele, porque que dá muito trabalho, enfim. Perceba que nunca foi apenas sobre o milagre precisa te aproximar de Deus, o milagre precisa aumentar a tua fé em Deus. A mesma mulher que não teve fé para acreditar na palavra do profeta, agora ela está vendo o filho dela morto, e ela está falando: está tudo bem, eu vou me encontrar com o profeta. E ela vai se encontrar com o profeta, e aqui a história começa a ficar ainda mais intrigante. No versículo 26, ela chega, eu vou parafrasear para a gente ganhar tempo. Versículo 26, ela chega perto da casa do profeta, e o profeta está lá, talvez na porta da casa, conversando com o Geazi, vendo as coisas acontecerem, e ele fala: Geazi, não é aquela mulher lá, a sunamita? É ela mesmo. Ei, levanta, Geazi, vai lá, pergunta para ela se está tudo bem, vê se está bem com o marido, vê se está bem com o filho, vê se ela está bem. E o Geazi vai, e aí o Geazi chega e fala assim: ei, está tudo bem? Aqui você veio, está tudo bem lá em casa, seu marido, teu filho? Sabe o que ela responde para o Geazi? Está tudo bem. Está tudo bem. E aí você fala: nossa, que mulher forte, que mulher resiliente. E aí o Geazi, ele volta, ele fala: profeta, está tudo bem, ela só veio tomar uma água com a gente mesmo, um café, veio aí bater um papo, trocar uma ideia. Então manda ela entrar. Meus irmãos, quando ela entra na casa do profeta, versículo 28, versículo 27 e 28, ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraça aos seus pés, e Geazi veio até para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou, escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Eu não te disse para não me dar falsas esperanças? E aí aqui alguém poderia de repente julgar esta mulher louca, desequilibrada, porque no marido ela fala que está tudo bem, para o Geazi ela fala que está tudo bem. Faz um papelão desse na frente do profeta. Quem era o profeta?
O profeta era o interlocutor de Deus, eu já te expliquei isso. A grande verdade é que esta mulher, ela se recusa a ficar choramingando, ela se recusa a ficar murmurando e reclamando com quem não pode resolver o problema dela. O problema é que nós precisamos de um milagre. E aí o teu barbeiro sabe, a tua manicure sabe, o teu amigo do trabalho, a tua amiga do trabalho sabe, o teu patrão sabe, o teu empregado sabe, a tua família toda sabe que você fica todo tristinho, todo choramingando, todo amuadinho, porque o teu milagre não chega para todo mundo e não chega para você. E quando você tem a oportunidade de rasgar o coração diante dele no secreto na tua casa, num apelo como nós teremos daqui um pouco, você fala: não, eu não vou incomodar a Deus. Aí em casa você não se lança, em casa você não adora, em casa você diz: eu estou com muita preguiça para entrar na presença dele. Você vem para o culto, a palavra te toca, te incomoda para você vir aqui à frente, se lançar no altar do Senhor, e você diz: o que vão pensar de mim? Vão achar que eu estou em pecado, vão achar que eu sou louco, vão achar que eu sou desequilibrado. E nós abrimos o nosso coração para tudo e todos, menos para aquele que pode fazer tudo, menos para aquele que pode realizar um milagre nas nossas vidas. Pastor, o que eu vou fazer então? Eu vou procurar o pastor? Não! Ela procurou o profeta porque o véu não estava rasgado, mas a boa notícia para mim e para você é que Jesus já veio e o véu se rasgou de cima a baixo, e nós temos agora livre acesso à presença de Deus. Você não precisa mais de um pastor para orar por você, de um líder religioso para entrar no Santo dos Santos. Você é o seu próprio interlocutor. Você pode estar na presença de Deus e rasgar o teu coração como aquela mulher fez. E aqui começa a parte final da nossa história. Porque aqui eu começo a ver uma crise no coração de Eliseu. Eliseu mais uma vez demonstra a sua também humanidade, dizendo: eu não sei, Deus não falou comigo. Por que ela está angustiada? O que aconteceu? E a hora que ela rasga o coração, ele já, não é possível. Eu fico imaginando o Eliseu, e o Eliseu fala assim: Geazi, pega meu cajado, pega minhas coisas, vai lá, ora por ele. A mulher fala: não, se você não for comigo, eu não saio daqui. Foi o Senhor que deu a palavra, é o Senhor que vai lá. A mulher é ousada. E o profeta: tá bom, então vamos. E no caminho eu consigo ver aqui, eu não vou ler para ganhar tempo, mas o texto deixa claro a angústia de Eliseu. Ele não sabe o que está acontecendo. Eu fico imaginando o Eliseu andando em direção, falando assim: Deus, por que o Senhor mandou dar essa palavra? Ela estava quieta, eu estava quieto, o Senhor incomodou meu coração. Por que o Senhor deu o filho para agora tirar? Eu não estou entendendo nada do que o Senhor está fazendo. Nisso Geazi já foi na frente, tentou orar, voltou com umas notícias: orei e não deu nada certo, está morto o menino ainda. Chega o Eliseu na casa, o menino já está gelado, o menino já está, não tem mais solução. Eliseu pega, versículo 33, depois você confere aí na Bíblia, ele se tranca, se trancou dentro da casa, do quarto, só ele e o menino. Por que o Eliseu se trancou dentro do quarto? Porque nem ele sabia o que ia acontecer, ele estava angustiado. Não é igual Jesus lá, quando foi curar aquela menina que estava morta, que deixou a incredulidade para fora e trouxe aqui o pai da menina junto com os discípulos, dizendo: olha, vejam o que vai acontecer. Não foi igual. O Eliseu não chamou ninguém para o quarto, porque nem ele sabia o que ia acontecer. O Eliseu está angustiado, a ponto da Bíblia dizer que depois de muito tempo orando e nada acontecer, ele deita mão com mão, nariz com nariz, testa com testa, em cima do defunto. O defunto gelado e o Eliseu deitado em cima dele. Olha o nível de desespero do Eliseu, sem entender o que está acontecendo. E aqui muitos de nós erramos. Erramos porque desistimos. Erramos porque oramos, jejuamos, buscamos, não vimos nada acontecer. Então eu acho que Deus não quer fazer mais nada. Eu fico imaginando o Eliseu depois de orar tantas vezes, se ele tivesse desistido. Ele não desistiu. Depois de fazer uma vez, pela segunda vez, ele deitou em cima do morto.
mãos com mãos, nariz com nariz, e começou a mais uma vez orar. Ei, por que você deixou de orar? Por que você deixou de clamar? Ah, pastor, eu já vim na frente. Você está falando aí de vir na frente, eu já vim um monte de vezes. Um monte de vezes. Eu já cansei. Os intercessores já até conhecem a minha cara. Sou figurinha marcada e carimbada já. Pastor, eu já fiz tantos jejuns por isso. Pastor, eu já orei tanto por esta causa. E por que deixou de orar? Deus falou que é o fim. Deus falou para parar de orar. Deus em algum momento se revelou a você e disse: olha, a esse respeito não fale mais comigo. Ele fez isso. Por algum momento Deus falou que está completado este ciclo na tua vida. Se Deus não falou que é o fim, a última palavra só pode vir dele. Então continue a orar, continue a clamar. Deite sobre aquele corpo gelado quantas vezes for necessário. E depois de mais uma vez deitado em cima do corpo, a Bíblia diz que o menino começa a se aquecer. Sinais vitais voltam, mas o menino não levanta. E aqui muitos de nós também pararíamos. Mãe, vem cá. Estamos no lucro. Estava morto, agora está batendo o coração. Estava gelado, agora está quentinho. Não está falando, está vegetando. Lembra que ele falou dor de cabeça? Deve ter sido um aneurisma, mas é melhor isso do que nada. Muitos de nós paramos. Conseguimos meio milagre, um avanço, mas não a completude do que Deus queria nos entregar. Ah, não, tá bom. Tá bom desse jeito. Não vou ficar incomodando a Deus, como se o Criador do universo ficasse incomodado com um pedido dos seus filhos. Lembra? Jesus orou por um cego. E ele falou: e aí, está vendo? O cego falou assim: eu estou vendo pessoas como árvores. Jesus falou: não está completo, eu vou orar de novo. Se Jesus, que é Jesus, não desistiu, se Jesus não parou, eu e você também não podemos parar, até que Ele dê a palavra final. Então Eliseu se levanta, depois o menino já está quente, e a Bíblia diz no versículo 33, 34 e 35, que o Eliseu começa a marchar de um lado para o outro. Ele começa a andar de um lado para o outro no quarto, e tentando entender o que ia acontecer, e agora, o que será que vai acontecer? E aqui de repente o menino espirra, um espirro, e aqui o Eliseu começa a parar, entender algo que eu e você precisamos entender. Em ambientes de milagres, nós precisamos ficar atentos a cada detalhe daquilo que Deus está fazendo. Você que estava meio dormindo até agora, por favor, acorde. Eu estou acabando, eu sei que esta mensagem é um pouco mais longa do que a habitual, mas eu quero orar por você hoje ainda. Há um ambiente aqui de milagres, preste atenção nos detalhes. Qualquer detalhe que você deixar passar desapercebido agora pode fazer a diferença. A Bíblia vai dizer que o menino espirrou 7 vezes. Só que a gente só sabe que o menino espirrou 7 vezes porque o Eliseu contou. Ele estava atento aos detalhes. Só o Eliseu estava lá dentro. 1 espirro, 2 espirros, 3 espirros, 4 espirros, 5 espirros, 6 espirros, 7 espirros. E de repente o Eliseu, não entendendo mais nada, o que esse menino está espirrando, de repente 7 espirros, parou. Não teve um anjo que chegou até o ambiente e disse: o menino está curado. Não teve uma voz audível de Deus. Olha os detalhes. Às vezes você está esperando o profeta que vai andar aqui no meio de vocês e vai botar a mão na tua cabeça e vai entregar o teu CPF, o teu RG, e você está esperando essas coisas acontecerem. Não aconteceu nada disso, foi 7 espirros. Mas eram detalhes que não podiam passar desapercebidos, porque o 7 para o povo de Deus sempre simbolizou a perfeição. E Eliseu, como um profeta conectado, quando ele vê 7, parou de espirrar. Não tem mais espirro. Foram 7 espirros. É como se Deus falasse para Eliseu: agora para de orar, que a obra está completa. Agora pode parar de interceder, que a perfeição chegou. E nesse mesmo instante um menino se levanta. E o menino vive. E para mim o ápice da história. Eu sou pai de 2 meninos. Você que é pai e mãe, você sabe do que eu estou falando. O que a gente faria se a gente fosse aquela sunamita, ao ser chamada no quarto e vendo o menino em pé,
Eu não sei você, meu irmão. Eu ia abraçar meu filho na hora, eu ia falar, ele ressuscitou, ele voltou à vida. Uau, glória a Deus, o meu milagre voltou. Talvez era isso que nós faríamos e tá certo, vamos celebrar o nosso milagre. Meu Deus, era um filho, tinha morrido e agora voltou. Mas o que me chama a atenção é que no versículo 37, diz que quando chamada, a sunamita entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. E só depois então ela pegou o filho e saiu. A mecânica dos milagres é que nunca foi sobre o milagre, sempre foi sobre o Deus dos milagres nos chamando para estarmos rendidos aos pés dele. A construção do milagre nunca foi sobre o que nós recebemos ou deixamos de receber, mas sempre foi sobre um Deus que nos chama para um relacionamento. Sempre foi sobre um Deus que nos chama para estar perto dele, rendendo glórias e louvor a ele. Antes de usufruir do milagre, ela glorificou a Jesus e depois ela pegou o seu filho. Os milagres são maravilhosos, os milagres são preciosos, e hoje Deus quer fazer um milagre na tua vida. Mas a razão dos milagres é para que o nome dele seja glorificado em você e através de você. Eu tenho pouco tempo, eu não quero me delongar, tirar o teu tempo aqui, porque eu sei que já está tarde, mas eu não saio daqui sem orar por você. Fique em pé no teu lugar, sai do teu lugar, você que precisa se derramar aos pés dele. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Hoje é o dia do seu milagre. Hoje Deus quer fazer um milagre na sua vida. Enquanto nós cantamos, vem, pode vir com as suas coisas, daqui você já vai. O Deus que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, és o Deus de milagres, és o Deus de milagres. O Deus que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, és o Deus de milagres, és o Deus de milagres. O Deus que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, és o Deus de milagres, és o Deus de milagres. Se eu crer em ti, se eu crer em ti, és o Deus de milagres. Se eu crer em ti, se eu crer em ti, és o Deus de milagres. Jesus, há sementes que são lançadas em terra, e a terra não pode rejeitar sementes. A terra não pode rejeitar a semente. E por isso agora, Senhor, eu oro para que o Senhor traga a existência. Traga a existência, Senhor, estas sementes que estão lançadas em solo fértil. Venha germinar estas sementes, venha frutificar, multiplicar estas sementes. Jesus, eu oro, Pai, pelos teus filhos que aqui estão como aquela mulher.
não na presença de homens, mas na tua presença, rasgando o coração e crendo em um Deus que pode fazer, e crendo em um Deus que pode curar, crendo em um Deus que pode restaurar, crendo em um Deus que pode transformar. Existem pais aqui orando pelos seus filhos para que se convertam, pais aqui orando para que filhos pródigos voltem a casa. Existem aqui, Senhor, mães que ainda não geraram filhos, mas no mundo espiritual já são mães, porque o milagre, ele não acontece quando ele é materializado, mas existem coisas que são geradas antes no Espírito. Então, Deus, eu oro agora vida sobre ventres que pareciam inférteis, vida sobre famílias que pareciam infrutíferas. Senhor, eu oro agora, Pai, por situações, causas que estavam travadas na justiça. Senhor, eu oro agora, Pai, por empresas que estavam passando por dias difíceis, necessitando de um milagre. Eu oro agora, Senhor, unindo a minha fé com as dos meus irmãos, por quadros clínicos, por diagnósticos médicos que estavam totalmente desfavoráveis, entristecendo o teu povo. Reverte, Jesus, vem com cura. E Senhor, hoje, agora, junto com os meus irmãos, nós prometemos render glórias ao Senhor, prometemos adorar o teu nome, e como aquela mulher, nós não vamos usufruir do milagre sem antes glorificar aquele que nos deu o milagre, porque nunca foi sobre o milagre, mas sobre o Deus dos milagres. E é por isso que nós honramos o teu nome nesta noite, aquele que era, é e há de vir. É por isso que nós celebramos o teu nome nessa noite, porque o Senhor é bom, o Senhor não falha, o Senhor é um Deus de milagres, e no Senhor nos apegamos, no Senhor colocamos a nossa fé e confiança, certos de que o Senhor fará um milagre em nossas vidas. Deus, que o teu amor tão grande, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, as consolações, assim como a íntima amizade do amado Espírito Santo, seja com o teu povo, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém e amém. Aleluia, 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 aleluia.